escravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus,
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como uma cos anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Apaga as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
respiro, preciso de ti. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover. Bom dia, meus amados. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, bom dia. Que bom ver vocês aqui novamente, nesse domingo. Que Deus nos aprove. Voltando aqui com as atividades da Escola Bíblica Dominical, quero desejar as boas-vindas a vocês, pedir que Deus nos abençoe com esse novo ano, né, que vamos estar aqui com a nossa Escola Bíblica, pedindo direção a Deus pela nova revista que nós ainda vamos estar aí divulgando para vocês. Mas enquanto isso, nós ainda estamos nessa pegada aqui, a cartas de Timóteo e Tito, né? Ainda estamos, faltam 2 liçõezinhas dessa aqui para nós finalizarmos essa revista e vamos entrar já com a nova revista. Mas estou feliz de estar aqui com os irmãos esse ano, para a honra e glória do nosso Senhor. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado e que tudo continue e permaneça sendo para a honra e glória dele. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 100. Salmos 100, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Só tem isso aqui, né? Salmo 100. Salmo conhecido, dá até para ler sem ler a Bíblia, né? Assim que você for encontrando, vai se colocando de pé, em reverência à palavra de Deus. Salmo 100. Bem no meio pega a Bíblia assim, abre no meio, Salmo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria.
Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e os seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos ler todos juntos o versículo 5? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus, meus irmãos. Então, o versículo 5 aqui culmina em tudo que falamos anteriormente. É por isso que nós temos que entrar aqui com alegria, com júbilo, louvando ao Senhor com cânticos. Irmãos, o problema que nós tivemos até agora, deixe eles lá fora. Não se deixe ficar agarrado pelos seus problemas, não deixe os problemas ficarem invadindo a sua mente agora. Pegue os seus problemas e apresente diante do Senhor. Mas esteja aqui com o seu coração totalmente entregue a Cristo. Se alegre, porque Deus nos deu mais uma oportunidade de louvarmos o nome dEle. Então vamos jubilar a esse Senhor, a esse Deus com alegria, com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Amém? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por causa da misericórdia de Cristo que nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela sua palavra. Agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Ó Deus, a sua graça tem nos acompanhado e a sua misericórdia tem nos mantido de pé, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, em mais um ano que se inicia a Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor, Deus, esteja à frente de todas as coisas, que o Senhor esteja à direção, ó Pai, de tudo que formos fazer, tudo que nós formos decidir, que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu queria chamar aqui na frente também as irmãs do departamento infantil. A direção do departamento infantil, a irmã Simone, a irmã Leidinha e todos os professores do departamento infantil. Departamento infantil hoje, só o departamento infantil, tá? As crianças não. Hoje nós não vamos ter salinha ainda. Hoje a direção do departamento infantil vai se reunir, vai colocar diante de Deus os projetos para esse ano. Vão se reunir para estar iniciando esse ano com qualidade. O ministério que tem na mão dessas irmãs é um ministério de muita responsabilidade. Eles estão lidando com os cordeirinhos do Senhor. Nós, como pais, nós educamos nossos filhos em casa e trazemos eles para a igreja para receber a porção de Cristo. E essa porção de Cristo é aprendida aqui nos cultos e na salinha. Tenho certeza que quem tem criança pequena em casa fica doido em casa. Cadê a salinha? Quero ir para a igreja, quero ir para a salinha. Meus filhos são assim, ficam doidos para ir para a salinha. Por quê? Ali é onde eles vivem a comunhão e aprendem da palavra de Deus. Aprendem da palavra de Deus de uma forma com que eles entendem e de uma forma que eles conseguem compreender. E essas irmãs é que Deus tem usado para isso. Essa direção, esses professores. Então nós temos que orar pela vida deles, pedindo que Deus continue desenvolvendo esse ministério na vida deles. Continue realizando essa obra. Amém? Então estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida dessas irmãs. Queria pedir para o presbítero Debrando fazer essa oração para a gente. Deus está na direção, abençoando essas irmãs, a preparação para esse ano. Bom dia, igreja. Oremos. Pai eterno, querido Deus, nós consagramos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, consagramos, Senhor Deus, os nossos corações no Teu altar, Pai, que pedimos, ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada irmã aqui, cada professora da escola dominical, do Ministério Infantil, Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, sustentando a vida delas, sustentando o Seu ministério, Senhor. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, no coração das Tuas servas, ó Pai, um coração desejoso para Te servir, Pai, um coração temente a Ti, ó Deus, e que o Senhor as use, Senhor Deus, como instrumentos afiados, Senhor Deus, que elas sejam
operosa, Senhor Deus, no ministério do ensino, Senhor Deus, e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas, assim como também os seus familiares, ó Deus. Abençoe as crianças desta casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, minhas irmãs, muito obrigado. Classe infantil, a partir da semana que vem, já está a todo vapor. Enquanto isso, hoje, Deus vai nos dar a oportunidade, olha só que oportunidade maravilhosa Deus vai nos dar, que Deus tem nos dado. Vai nos dar a oportunidade de praticar graça e compreensão com as nossas crianças aqui no culto. Às vezes você acha que a criança atrapalha, grita muito, mas a palavra de Deus diz: deixai vir de mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então vamos aqui hoje estar praticando, não deixe isso te atrapalhar, tá? Por mais que houve um barulhinho, criança é assim mesmo, tá? Melhor criança aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, né? Do que no mundo, amém? Vamos louvar ao Senhor? Ministério de louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos dizer, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem assentar. E aqui, irmãos, hoje, na lição de hoje, nós vamos estudar a lição de número 16 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Poder Moral da Encarnação. Hoje os adolescentes vão ficar aqui conosco ainda. A partir da semana que vem também já voltamos com a classe deles, mas hoje ainda vão estar aqui conosco, estudando essa lição, a lição 16, O Poder Moral da Encarnação, que tem como texto base aqui Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versículos 11 a 15. Abra sua Bíblia, por favor, lá na carta de Paulo a Tito. Capítulo 2, dos versículos 11 a 15. Todos encontraram? Tito, capítulo 2. Versículo do 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Deus, essa é a sua palavra, Senhor, que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco, ó Deus, a partir desse ensinamento que o Senhor escolheu para esse dia. Que o Senhor, ó Deus, me use para a honra e glória do Teu nome. E apesar de mim, Senhor, a sua igreja receba do Teu poder, da Tua instrução e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Abre os nossos corações e a nossa mente para receber mais e mais de Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Na última lição que tivemos aqui na escola bíblica, não sei se vocês lembram, tem um tempinho, né? Foi antes do recesso, foi dada pelo nosso irmão Caleb, foi a lição 15. Instrução para grupos específicos na igreja. Essa lição basicamente dizia, né? Aqui nós temos nos versículos ainda aqui, Tito, a partir do versículo 1 até o versículo 10, como cada grupo da igreja deveria se portar, né? Quanto aos homens idosos, as mulheres idosas, né, os moços, todos os servos, né, os empregados, os que são funcionários, todo mundo. Instrução de como essas pessoas deveriam viver. E hoje aqui nessa lição 16, o poder moral da encarnação, ela vai trazer para a gente basicamente a aplicação teológica do que por que nós devemos agir assim. O que quer dizer o poder moral da encarnação? Aqui nós vamos poder entender um pouquinho da ação que a graça tem em nossas vidas. O que é a graça e qual é a ação que ela tem em nossas vidas. Bom, a graça, eu creio que os irmãos já sabem o que significa a graça. A graça
é chamada de favor imerecido. É algo que nós recebemos, mas não merecemos. É um favor. O sacrifício de Jesus, a salvação que nós temos hoje, é pela graça. Nós não merecíamos ela, mas Deus nos oferece ela. Isso é graça. Eu vi uma história quando eu estava pesquisando, né, acho que foi o pastor Hernandes Dias Lopes, contou uma história mais ou menos do que, uma aplicação, né, do que era graça, que dizia, ele contava uma história mais ou menos assim, tinha um professor e tinha um aluno, eu lembro exatamente como é que era a história não, mas um professor que tinha um aluno, passava necessidades e se esforçava para ir para a escola, e um certo dia esse professor, ele comprou algumas coisas, os materiais para dar para esse aluno. E quando ele estava indo para a escola para dar esse material para esse aluno viu aquilo e deu uma bolada no professor de propósito. Não sei se ele ficou com ciúme porque o professor estava levando aquele material para alguém, ele pensou que era para outra pessoa e não era para ele, ele pegou e deu uma bolada no professor e aquele material todo caiu no chão, machucou o professor pegou aquilo e foi embora. E no dia seguinte, o professor volta. E o professor vai se encontrando com o pai daquele aluno. E o professor chega e entrega aquele material para o aluno e para o pai. E o pai fala assim, professor, eu queria pedir desculpas, mas ele não merece esse material que você está dando. Aquela bolada que você recebeu, quem deu foi o meu filho. Aí o professor falou assim, eu sei, ele não merece, mas ele precisa. Então, essa é mais ou menos uma aplicação que nós podemos ter da graça. Por mais que nós não mereçamos ela, nós precisamos dessa graça. Porque nós somos pecadores. Então, isso que é graça. E o poder moral da encarnação, ele vai trazer para a gente o que essa graça faz em nossas vidas. Né? E para fazer essa aplicação aqui, nós vamos entender, passar por alguns pontos, para entender o que esse plano da graça traz para a gente. E esses pontos vão ser divididos em 3, colocados basicamente aqui, conforme nos versículos que nós vemos. Em três lugares no tempo. No passado, a ação da graça no passado, no presente e no futuro. Onde a onipotência de Deus vai se mostrar plena em todo o tempo, culminando até no dia da sua grandiosa volta. Aqui no versículo 11, o vento vendeu aqui. No versículo 11, vai dizer assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando ele se diz que se manifestou, ele está falando no passado. Ele quer dizer que essa graça já existia muito antes de hoje, muito antes. Ela sempre existiu. Para a gente entender isso, irmãos, a gente precisa entender que nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. O pecado entrou no mundo desde lá. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, acho que é capítulo 3, versículo 6, vai falar sobre como o pecado entrou no mundo. Que Eva tomou do fruto e comeu, e ofereceu ao seu marido e também comeu. A única coisa que Deus tinha falado para eles não fazer era comer daquele fruto, no jardim do Éden. Deus pega e oferece, vocês têm tudo aqui nesse jardim, é tudo seu, para você consumir, para você usufruir, para você poder se deleitar. Eu vou só te pedir uma coisa, tem essa árvorezinha aqui, tá aqui uma árvorezinha bonitinha, só não toca nela, só não mexe nela, só não come do fruto dela, porque no dia que você comer desse fruto, certamente morrerá. E o homem, por intenção do seu coração, pega e faz o quê? Vai logo naquilo que não podia fazer. Ele vai lá e come do fruto. Eva vai lá, é enganada pelo inimigo, pela serpente, pega daquele fruto, o come e oferece ao seu marido. E ambos, naquele momento, entram pelas veredas do pecado, são expulsos do paraíso e começam a ter essa vida que nós temos hoje. Então, a partir desse momento, já entramos no pecado. Aqui, no Salmo 51, versículo 5, vai dizer o salmista assim, nós nascemos na iniquidade e em pecado concebeu a nossa mãe.
Não importa se a gente nasceu nesse momento, já nascemos no pecado, irmãos. O mundo, a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos compreender isso. Nós somos pecadores. E uma vez que nós sabemos que somos pecadores, nós vamos saber que nós precisamos dessa graça. E graças a Deus, nós precisamos entender também que Deus, pela sua infinita misericórdia, para nos dar a salvação, traçou para nós um plano, onde nós teríamos a possibilidade de sermos salvos. E esse meio através dessa graça, que nós só vamos encontrar ela através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. E essa graça, como eu falei, ela se manifesta desde os tempos antigos. Alguém abra para mim, por favor, em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, do versículo 25 ao 27. Romanos, capítulo 16, do 25 ao 27. Quem encontrar pode ler. Amém. Essa passagem, irmãos, nessa passagem a gente pode ver a revelação da graça de Deus já sendo planejada. Essa parte que ele diz que a revelação do mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos é Jesus Cristo. É a mensagem. Ele foi revelado através das profecias, dos acontecimentos históricos há muito tempo, muito mesmo antes de Jesus nascer. A graça de Deus já vinha sendo anunciada. Então essa graça sempre existiu. Quando nós olhamos lá também em Gênesis 22, versículo 8, mais ou menos por ali, aonde tem aquela parte do sacrifício de Isaac, que Abraão pega, Deus pede um sinal de fidelidade a Abraão. Abraão, sacrifica o seu filho por amor de mim. Sacrifica o seu Isaac, e Abraão pega, leva Isaac até o altar e prepara lá tudo para sacrificar, para fazer o sacrifício. Isaac chega para Abraão e fala assim: papai, cadê o cordeiro? Abraão chega para Isaac, Deus provará para si o cordeiro para o holocausto. Nesse momento, irmãos, aqui nós podemos ver uma espécie já de previsão do que vai acontecer lá na frente. É Deus já anunciando o que aconteceria mais tarde, aonde Deus providenciaria para si mesmo um cordeiro vivo que seria levado até o matadouro, como ovelha muda. A palavra de Deus diz, né, lá em Isaías, que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro, lá para onde ele foi crucificado. Esse sacrifício aqui de Isaac, aonde Deus provou para si o sacrifício, já era uma personificação do sacrifício de Jesus na cruz, aonde não seria mais necessário nós fazermos sacrifícios de animais, onde Jesus viria e morreria por nós, já ali apresentando a sua graça, apresentando ali o seu amor por nós. Deixa eu me encontrar aqui, perdi aqui, peraí. E essa graça também, ela nos prepara, né, para que possamos, irmãos, viver uma vida segundo os caminhos de Deus. Trazendo isso aqui foi o passado, né? Onde a graça de Deus já se revelava muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Até o dia que Jesus Cristo veio e morreu por nós na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi o que nos deu acesso à salvação. Antes dele, nós estávamos já condenados. E essa graça tão grandiosa que Deus teve em nossas vidas foi que nos permitiu ter acesso a essa salvação. Então, desde os tempos antigos, isso já era anunciado. E agora, trazendo para o presente, aqui no versículo 12, nós vemos que, educando-nos
para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, essa graça, nos dias de hoje, ela nos ensina, irmãos. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida transformada. Quando Deus nos salva, Ele não nos salva para que nós possamos continuar do mesmo jeito que Ele nos encontrou. Ele nos salva do jeito que nós estamos. Muitos de nós, muitas pessoas são salvas nos piores cenários. Eu já ouvi testemunho de pessoas que tiveram assim um estalo no meio de uma balada, no meio de uma situação perigosa, em que naquele momento pegou, se entregou para Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, Deus pega e nos salva do jeito que nós estamos. Mas Ele não quer que nós permaneçamos do jeito que nós estamos. Ele pega e quer nos transformar. Então, quando nós somos salvos, Ele passa a nos educar, a nos ensinar, para que possamos ter uma vida nova com Ele, possamos ter uma vida de salvação, podemos ser um novo homem. Né? E essa educação, ela vem para que nós não possamos cair nas armadilhas do inimigo, para que nós possamos ter uma mente voltada em Cristo, para não deixar sermos enganadas. É isso que muitas vezes a gente fala aqui, a gente tem falado, né? Com o falso evangelho, com a falsa teologia. Hoje em dia, antigamente, né, a salvação era muito feita através de sacrifícios de animais. Só que, como eu falei, o sacrifício de Jesus na cruz veio para acabar com tudo isso. Só que hoje ainda, nós vemos muitas pessoas deixando ser enganadas e muitas pessoas enganando a outros para tentarem obter a salvação através de obras, através de outras coisas. É você comprar um pedacinho do terreno no céu, é você comprar as madeiras que tinha na Arca de Noé. Vocês já viram essa? Realmente tem isso. A pessoa querendo vender madeira que foi feita a Arca de Noé, né? Para você levar para sua casa, para ter uma mudança na sua vida. Enfim, irmãos, é cada coisa absurda que nós vemos hoje em dia aí, que vem enganando a muitos. E nós precisamos dessa graça para nós aprendermos com Jesus Cristo, para não deixarmos cair nessas armadilhas, para nós ficarmos alertas contra esses falsos ensinamentos que querem dizer para você que quanto mais você ofertar, mais perto você vai estar do céu. Que se você der uma oferta de tantos reais, você vai garantir seu pedacinho no céu. Não é assim que funciona, irmãos. Não é por obras, é pela graça. Pela graça sois salvos. E muitos lugares têm enganado pessoas. Eu percebo que, às vezes, por inocência, muitas pessoas têm deixado se enganar por esse falso evangelho. Por inocência e, às vezes, até por falta de Bíblia, por falta de culto. É por isso que é tão importante nós estarmos aqui na igreja, num culto de ensino, num culto de doutrina, em todos os cultos. Mas você está num culto de ensino ali, é um culto mais próximo, onde você está tendo uma educação religiosa, uma educação cristocêntrica, que não é uma pregação, você está aprendendo ali uma coisa mais bíblia, entendeu? Então nós precisamos apreciar esse momento. Poxa, quem dera se nós precisássemos fazer um culto de quinta-feira aqui no templo, aqui em cima, que lá embaixo enchesse de maneira tal que todos tivéssemos que vir aqui em cima. Mas não, os cultos de quinta-feira muitas das vezes estão esvaziados. Eu sei que é difícil, nossa rotina é cansativa, nós trabalhamos, eu também trabalho, às vezes chego em casa tarde, é complicado de vir, até peço perdão, quinta-feira não vim, né? Estava em casa, mas estava estudando também. Nossa rotina é cansativa, mas nós precisamos dar valor ao que nós temos, dar valor às portas que Deus abre para a nossa vida. Nossa, o estudo sobre Provérbios, a primeira coisa que nós aprendemos aqui em Provérbios, no livro de Provérbios, que nós aprendemos ali com o pastor, aqui ensinando, né? Eu não sabia que dava para tirar tanta coisa de tantas poucas palavras. Para você ver. Provérbios de Salomão, filho do rei de Israel,
para aprender da sabedoria e do ensino. Ó, você vai ler um livro para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Até para as palavras de inteligência você tem que entender um pouco melhor. Para obter o ensino do bom processo, da justiça e do juízo. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Enfim, nós estamos estudando isso, irmãos. Estamos nos aprofundando em saber mais ainda sobre a sabedoria. Então, quando nós perdemos um culto qualquer que seja, quando nós perdemos principalmente um culto de ensino, nós estamos dando espaço para entrar coisas que não são do Senhor, para entrar ensinamentos errados. Eu sei, irmãos, que muita teologia às vezes parece complicado, uns ensinos às vezes podem parecer complicados, mas certas coisas nós precisamos aprender para não ficarmos nécios, para não sermos pegos de surpresa, para ouvirmos algumas, por exemplo, para pegarmos alguma coisa, lermos alguma coisa assim, nós precisamos pegar às vezes e ler alguma coisa e saber que aquilo está errado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no final dessa lição, uma coisa muito curiosa. Estava lendo a lição, estudando, aí cheguei aqui na última página da lição, eu falei assim, opa, isso aqui não está certo não. Tem uma coisa aqui que está errada. E é isso, é por isso que nós precisamos estar atentos a tudo que nós fazemos e a tudo que nós aprendemos, para aprendermos com qualidade. E Jesus tem nos ensinado disso. E às vezes você acha, não, mas eu estou naquela igreja, fulano de tal está naquela igreja, e Deus tem falado, Deus tem usado, eu vejo o demônio sendo expulso, eu vejo o profeta falando, eu vejo muita coisa acontecendo. Meus irmãos, é verdade, pode acontecer. Pode acontecer. Pode? Sim. Exatamente isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele nos transforma para que nós não possamos continuar do jeito que nós estamos. Ele vai nos incomodando para nos poder, ser uma pessoa nova, sermos exemplo para as outras pessoas. Então, é isso que eu estava falando, que às vezes tem muito ensinamento errado aí fora, que pode acabar te atrapalhando, que nós ouvimos muitas coisas, achando que vem de Deus. A palavra de Deus já diz, irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Por exemplo, Paulo, quando desembarcou ali na cidade de Filipos, existia uma mulher com espírito de adivinhação. Tinha naquele lugar uma mulher do espírito de adivinhação que quando avistou Paulo falou assim, eis aí um homem do Senhor, não sei o quê. Ela adivinhava por dinheiro. Não tinha nada de Deus nela. E Paulo ali naquele momento pegou e fez o quê? Repreendeu aquele espírito adivinhador daquela mulher. Outra versão que a gente pode ver aqui é em Mateus 7:22, que a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Que diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Tem igreja a balde fazendo isso aí.
expulsando o demônio, fazendo milagre, revelando CPF, gente que é curada da mesma coisa 1000 vezes. Está na televisão, está em tudo quanto é lugar, você vê aí. Existe isso em tudo quanto é lugar. Mas a palavra de Deus aqui continua falando aqui, ó, em Mateus 7:22. Então lhes direi explicitamente, isso é Jesus falando para todas essas pessoas, todas essas igrejas que falaram Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos milagres, expulsamos demônios. Jesus falando, não é Alessandro, dizendo assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos que praticai iniquidade. Irmãos, não é só porque tem uma estrutura, uma casinha bonita, um ar-condicionado, uma banquinha, uma cadeirinha, está falando de Jesus que vai te levar ao céu, não. Nós temos que discernir as coisas que são das coisas que não são. Nós temos que discernir o que é a palavra de Deus mesmo e o que não é. Às vezes tem uma pessoa visitando a igreja, está falando ali, está pregando um monte de coisa. Nós temos que ser igual os crentes bereanos. Porque você às vezes está ouvindo, eu já ouvi uma história esses dias, tinha um parente meu mesmo falando, estava na igreja com fulana, aí estou sentado do lado do fulana, aí está o homem lá na igreja falando, e está fulana do meu lado, glória a Deus, aleluia. Aí deu uma catucação, está vendo que ele está falando um monte de besteira, não? Não foi aqui não, tá, irmãos? Foi outro lugar. Pelo amor de Deus. Deixa eu explicar. Eu olhei umas caras assim, deixa eu explicar logo. Não foi aqui não, foi em outro lugar. Não está vendo que ele está falando um monte de heresia, não? Que você está dando glória a Deus? Aí a pessoa falou assim, eu nem prestei atenção no que ele estava falando. Como pode? Como pode você estar na igreja, você está dando glória a Deus, aleluia, e você não está escutando o que o pastor está pregando, o que a pessoa está falando ali na frente? Estou aqui amarradão falando empolgadamente o que Deus vai fazer, vai todo mundo vai para o inferno, amém? Aí levanta um distraído lá atrás, amém? Imagina. Nós temos, irmãos, que estar atentos às coisas. Nós temos que prestar atenção. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é uma palavra muito estendida, às vezes é uma palavra muito complicada. Mas se você não souber do que você está falando, você pede discernimento a Deus. Deus pediu que se faltar sabedoria, peça a Ele que Ele te dá de forma abundante. Então, temos que vigiar para não sermos enganados, para que no grande dia que Jesus voltar, não sermos pegos desapercebidos. Porque essa graça maravilhosa, porque é pela graça que nós somos salvos, né? Ela é gratuita, é um dom gratuito, ela é gratuita para todos nós. Eu não sei se eu posso falar que ela realmente é gratuita, né? Para nós, ela é gratuita, essa graça, para nós ela é gratuita. Mas houve um preço que foi pago. E o preço que foi pago por essa graça, foi pago por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por nós. O preço foi pago. Você não precisa pagar indulgência. Você não precisa comprar um pedacinho de terreno no céu. Você não precisa fazer obras, fazer caridade para receber essa graça, não. A graça de Deus em você, a graça de Deus na sua vida, essa graça que te transforma, que te ensina, que te instrui a ter um novo modelo de vida, ela vai gerar em você as obras. Essa graça que vai gerar em você as obras vai ser um reflexo da graça de Deus na sua vida, e não o contrário. Você não tem que fazer para ser salvo, não. Quando você recebe a graça de Deus na sua vida, você é transformado. Aqui, ó, educando-nos, versículo 12, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, nós passamos a renegar esse pecado. É difícil, ainda mais para o novo convertido. Tem muita gente que é muito injusta com o novo convertido. Uma pessoa acaba de se converter e vê a pessoa fazendo alguma coisa assim, já quer cair em cima. Mas o processo da salvação, ele leva tempo. Nós somos libertos por Deus. Mas o peso do pecado ainda fica ali, querendo atentar a pessoa. Mas a graça de Deus nos sustenta, ela nos transforma, ela nos ajuda a superar dia após dia. E com o novo convertido, com certeza, é um processo difícil. Imagina você um novo convertido que é viciado em álcool, em cigarro. Quantas vezes ele vai ser tentado, quantas vezes ele vai ser, vai passar por aqueles ciclos de amizade, pessoas chamando ele, pessoas fumando perto dele, pessoas bebendo perto dele, e ele tendo que vencer isso a cada dia, vai ser difícil para ele. Então, é um processo difícil você renegar essas impiedades.
essas paixões mundanas, mas Deus é poderoso para nos transformar. Ele é poderoso para nos libertar disso tudo, por mais difícil que seja. E a partir do momento, vai chegar um tempo que nós vamos viver tranquilamente, que vamos viver nesse presente século de uma forma sensata, justa e piedosa. Como eu falei, Deus nos salva da forma que nós estávamos, mas não é para permanecermos da forma que nós estamos, é para nos transformar. Essa é a pedagogia de Jesus Cristo em nossas vidas. E isso tudo, meus irmãos, isso tudo que Jesus faz na nossa vida é para nos preparar para viver um dia lá na glória com Ele. E aqui, no versículo 13, vai dizer assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso que Deus nos prepara, toda essa transformação que há em nossa vida, é para nós vivermos com Deus lá na glória. Porque Deus, Ele não quer esse povo rebelde. Deus não vai pegar a gente do jeito que a gente está aqui, vivendo de qualquer maneira, falando mal do nosso próximo, trabalhando de qualquer forma, falando mal do nosso vizinho, fazendo fofoca. Não. Deus vai nos levar transformados. Deus vai levar o seu povo transformado. E Deus, Ele é um Deus que tem ciúmes de nós. Ele quer que o seu povo vá viver com Ele de uma forma sensata, justa e piedosa, como lemos aqui. Vamos viver junto com eles. E nós temos essa esperança. E essa esperança é o quê? É a segunda volta de Cristo. Nós já tivemos a vinda de Cristo aqui na terra. Foi quando Ele veio aqui, nasceu e morreu pelos nossos pecados. Ele já esteve no meio de nós. E naquele tempo, quando a palavra era pregada, quando as profecias eram ditas, os profetas falavam da vinda do Salvador, tudo acontecia, era uma expectativa gigantesca para aquele grande dia. Quando será que vai vir o nosso Salvador? Quando será que vai vir o nosso Redentor? E Jesus veio à terra. Ele se manifestou. O nosso Deus grandioso, que era um Deus eterno, se fez homem, se fez carne. Ele fez aqui, em Isaías 53:5 vai dizer: aquele que foi 100% homem, 100% Deus. Um homem de dores que foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já esteve no meio de nós. Ele já se manifestou entre nós, com esperança e com salvação. E ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Amém. E agora o que nós estamos esperando? O seu retorno, para nos levar com Ele para a glória. Será que nós hoje estamos guardando em nossos corações essa esperança? Será que nós estamos esperançosos, ansiosos para esse dia do retorno de Jesus Cristo? Ou será que nós estamos sendo daquelas pessoas que pensam assim: tem tanto tempo que isso foi falado, Jesus não voltou até hoje, deve vir mais não. Deixa eu curtir a minha vida. A vida é uma só, deixa eu aproveitar. Uma coisa difícil de se ouvir, né? A vida é uma só, temos que aproveitar. A alegria do crente, irmãos, é cumprir a vontade de Deus. A alegria do crente tem que ser servir a Deus. Se a vida aqui é uma só, vamos dar tudo que nós temos e tudo que nós somos para esse evangelho, para pregar a palavra de Deus, para viver uma vida sensata, uma vida ordeira, uma vida que agrade a Deus. Vamos aguardar por esse retorno, porque a palavra de Deus diz que Ele vem como o ladrão da noite. Vai ser assim, abrir e fechar de olhos. Enquanto eu já falei com vocês aqui, eu já devo ter piscado muitas vezes. Imagina. No abrir e fechar de olhos será a vinda de Jesus Cristo. E se Ele não vier ainda hoje, para toda a humanidade, o seu dia pode chegar, porque a morte vem. Quando a morte vier, você vai estar preparado? Você, por um acaso, saiu da sua casa hoje brigado com alguém?
Você saiu da sua casa hoje guardando rancor por alguma coisa que alguém lhe fez com você? Alguém tentou te atropelar hoje e você xingou essa pessoa? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Toda a ceia, toda a santa ceia do Senhor, o pastor lê aqui na frente, nós lemos junto com ele. Examinai, pois, o homem a si mesmo, porque cada um tem juízo sobre si, come e bebe para a sua própria condenação. Nós temos nos examinado dessa forma? Ou será que nós deixamos para nos consertar só quando chega o dia da ceia? Não, a ceia está chegando aí, deixa eu começar aqui a ficar direitinho, perdão, não sei o quê. Isso, irmãos, tem que ser um ato diário, todo dia, todo tempo. Nós temos que nos examinar. Nós não podemos deixar essas coisas entrarem na nossa vida. Rancor, ódio, palavras torpes, os mandamentos estão aí. Nós temos que nos revestir de toda a armadura espiritual. Nós não podemos deixar os frutos da carne prevalecerem sobre nossas vidas, porque nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Nós não sabemos o dia que nós morreremos. Quando ele vier para buscar o seu povo, ele vai buscar um povo puro, um povo transformado. E se você não está vivendo desse modo, significa que a graça de Deus ainda não está atuando na sua vida. Significa que você ainda não se deixou ser transformado pela graça de Deus. Será que nós estamos vivendo dessa maneira que é dita aqui no versículo 12? Sensata, justa e piedosamente? Você tem visto algum irmão passar necessidade e tem ajudado? Hoje de manhã a irmã Thelma estava falando ali comigo, nem sabia que a lição, que eu ia falar sobre isso na lição provavelmente, mas ela estava dando um testemunho ali de algo que aconteceu na vida dela, sobre ajuda ao próximo. Às vezes nós mantemos o nosso coração muito endurecido, não abrimos os nossos olhos para ver a nossa volta. Alguém passando uma necessidade, alguém precisando de um auxílio, alguém com uma lágrima discreta escorrendo pelo canto dos seus olhos, que esteja precisando de uma palavra amiga ou só um abraço silencioso. Temos, irmãos, que amar o nosso próximo. Temos que amar os nossos irmãos. Não guarde rancor no coração. Não guarde mágoas. Se você tem algo contra alguém, resolva esse problema. O rancor, a mágoa, é como se fosse um câncer. É sério. Acho que já foi, não tenho certeza, mas acho que eu já vi que isso foi provado cientificamente, que o rancor, ele adoece o físico. Uma pessoa que é rancorosa, uma pessoa que guarda mágoa, ela começa a ficar carrancuda. Já percebeu que geralmente as pessoas que são rancorosas são carrancudas? São assim, ficam sempre com aspecto fechado, e isso corrói a alma. Não se deixe ser assim. Não é assim que Deus planejou. Não é assim que Deus viu a sua vida. Não é isso que Deus quer para você. Ele quer te transformar. Ele quer que você esteja um dia com Ele na glória. Então, por isso que nós temos que manter essa bendita esperança da volta de Jesus Cristo, que virá nos buscar. Temos que aguardar isso com alegria, com felicidade, com fervor, com amor, desejando tanto quanto foi a primeira vinda dele. E essa graça, irmãos, e essa graça, aqui deixa eu ver. E tudo isso que fazemos agora, para fechar aqui, o que nós temos que fazer agora com tudo isso, né? Com essa graça que Deus fez, é exercermos o chamado ministério da graça, que aqui a lição diz, né? A última base destacada aqui pela graça, todo homem pode receber, não somente a maior de todas as bênçãos, a salvação, mas também a mais nobre de todas as tarefas, a proclamação do Evangelho. Então, essa graça que você recebe
não é para ela ficar só com você, não. É para que você distribua aos próximos. É que você proclame a todo canto, a toda criatura. Que você fale dessa graça de Jesus Cristo a outras pessoas. Essa graça que te alcançou, que me alcançou, nós que somos pecadores, que nós somos falhos, que todos os dias nós temos alguma coisinha, temos que pedir perdão a Deus. Compartilhe dessa graça com outro que ainda não conhece a Jesus. Compartilhe com outros que, apesar de ser pecador, apesar de ter uma vida que não está nos caminhos do Senhor, a graça de Deus pode alcançar a ele. Que ele tem essa oportunidade de ser resgatado e transformado por Jesus Cristo. Que Deus pode pegá-lo e tirá-lo com a sua poderosa mão desse charco de lodo e trazê-lo para a luz. A graça de Deus, aqui na revista fala, a graça de Deus é como os raios de sol que penetram as trevas. Ele vem para tirar, para iluminar a nossa vida. Então vamos dar a oportunidade de as pessoas que ainda não conhecem, conhecer essa graça. Porque a graça é de Deus. Nós somos salvos pela graça, né? Nós somos salvos por graça, pela fé em Jesus Cristo. Então, nós precisamos crer também que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Então, temos que proclamar aqui essa graça. E uma coisa que eu falei para vocês, que eu ia falar aqui no finalzinho aqui, é sobre... Deixa eu achar aqui. A tarefa de repreender. Leia comigo, por favor, quem tiver com a revista, na página 83, o quarto ponto aqui, o Ministério da Graça. Aí você vai ter o ponto 2, a tarefa de repreender. Diz assim: o evangelho que precisa ser proclamado é o mesmo usado para a evangelização, repreensão e a edificação. Amém. As pessoas precisam saber que viver é ir ao encontro do nosso grande juiz. Todos nós seremos julgados. Viver, né, com Cristo é saber que nós seremos julgados um dia pelas nossas ações, pelos nossos feitos, e esse que nos julgará é Jesus Cristo. Ok? Aqueles que foram fiéis a Cristo não correrão o risco de perder a salvação. Serão galardoados pelas suas boas obras. Aqueles, porém, que não se renderam a Jesus Cristo serão condenados. Irmãos, essa fala aqui eu achei complicada. Aqueles que foram fiéis a Cristo não correm o risco de perder a salvação. Irmão, salvação não se perde. Tá? Salvação não se perde. Então, na minha insignificância, peço perdão se por qualquer coisa, mas eu tenho que fazer, caso os irmãos já tenham estudado em casa a lição, viram isso aqui, leram e chegaram nesse ponto aqui de perder a salvação. A salvação não se perde. Pode estufar o peito com todo o orgulho, com toda a autoridade do Espírito Santo e falar: salvação não se perde. Pode falar. Eu vi uma pregação do pastor Marcos Feliciano. No começo dele, quando era bem jovem, ele estava nessa pregação, ele falou que quando ele era jovem, ele se arrepende porque ele já ganhou milhões e milhões de almas em todos os países que ele pregou, mas ele tem 2 almas que ele mandou para o inferno. Porque ele era jovem, ele se achava santo e tinha 2 meninas que chegavam na igreja, era assembleia, chegavam maquiadas, com as roupas meias, né, sinuosas, e ele falava para o pastor: essas meninas estão dando mau testemunho, elas estão indo para clube, estão chegando de madrugada. Uma falava para a outra mãe que ia dormir na casa de uma, na casa de outra. Não sei se algum irmão já ouviu essa pregação dele. E ele reuniu, e o pastor falou assim: algumas pessoas falam, mas a gente não tem prova e tal, enfim. Aí ele reuniu, né, os mais santos que ele ainda, e ele falou: vamos pegar essas meninas. Aí eles arrumaram aquelas câmeras Polaroid, começaram a seguir as meninas e viu que elas estavam indo para um baile, para um baile desses daí. E elas ficavam a noite inteira lá, e de manhã, domingo, estavam na igreja. E aí ele mostrou para o pastor, e o pastor fez uma
No meio de um culto lá, o pastor falou, agora nós temos provas, enfim, mostrou as fotos. E as meninas foram expulsas, essas 2 meninas saíram da igreja, as 2, deram a mão. E ele falou que, nesse momento, Deus riscou o nome delas do livro da vida. Aí foi essa questão que você falou, que da salvação não se perde, né? Se o nome de Jesus já escreveu lá, se Deus escreveu o nome lá no livro, como ele lá ia apagar, né? Aí a gente que já tem um entendimento, mas outras pessoas, já todo mundo falando glória a Deus, aplaudindo, outros falando que realmente que a gente não pode expulsar as pessoas, que a gente tem que dar oportunidade, porque elas poderiam vir se arrepender, né? E depois, mais para frente, ele encontrou elas, pediu perdão, elas não aceitaram, elas falou, ó, eu estou aqui casada com traficante, tenho tantos filhos, tive não sei o quê, a culpa é sua, você me tirou da igreja, você me... Foi nessa questão aí mesmo. Então, se chegar para você falar que salvação se perde, está enganado. Por quê? Uma vez salvo, sempre salvo. Vamos ler aqui? Faz o favor, Efésios, deixa eu ver aqui, voa aqui, 3, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo, vamos ler o capítulo 2, aqui até o 8, se não me engano. Efésios, capítulo 2, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Remete a tudo que nós falamos até agora. Nós nascemos pecadores, somos pecadores, mas Jesus nos deu vida, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, antes de sermos salvos por Cristo. Éramos tudo isso, filho da ira, né? Fazíamos obras da carne, vontade da carne, tudo mais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz é que nos deu vida e que nos salvou. Pela graça sois salvos. Já está falando aqui. Pela graça sois salvos. E justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Isso não é nós que fazemos, não é nós que corremos atrás, não é nada que possamos fazer. É mediante a graça de Deus pela fé. Então, se alguém falar para você que você pode perder a salvação, me perdoe, mas a verdade é clara. A salvação não se perde. Então, o que está escrito aqui, nessa parte aqui, o resto, já lemos aqui, está bonito, está bacana, mas essa parte aqui de perder a salvação, nós podemos dar uma arriscadinha ali, porque não condiz. Nós somos salvos. E vamos entender uma coisa, irmãos, quem é salvo não anda no caminho do pecado. Se você é salvo, se não é salvo, mas você... Não. Se você é salvo, você vai andar segundo aos preceitos de Deus. Se você é salvo, você vai fazer o que Cristo manda, que é fazer tudo o que Jesus nos ensinou, a seguir os seus mandamentos, amar o próximo, não matarás, não roubarás, ser conforme Cristo fez. Tá bom? Então, quem é realmente salvo não vai praticar o pecado, não vai praticar a iniquidade. Não perde-se a salvação dessa maneira. Se fala que perdeu a salvação é porque nunca foi salvo. Ok? Se falar que perdeu a salvação, morreu sim, mas perdeu a salvação, morreu porque perdeu a salvação. Não, nunca foi salvo. Tá bom? É isso que eu queria colocar aqui. Tá bom? Só para a gente finalizar essa parte aqui. Então, meus amados, é isso aqui que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Tá? A graça de Deus, ela atuou no passado, sendo revelada através das profecias,
das histórias. Ela atua conosco no presente, que é Deus nos transformando para vivermos uma vida de qualidade, para nós termos uma esperança no futuro, que é vivermos na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de uma maneira transformada, aguardando ansiosamente pela segunda volta de Jesus Cristo. Amém? Para que todos possamos viver essa vida e compartilhar com todos à nossa volta essa esperança, essa graça salvadora de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar. Senhor, louvado seja o seu nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça que nos acompanha, Deus. Porque sem ela, Jesus, nós não estaríamos de pé. Nós não estaríamos aqui, Senhor. Pai, muito obrigado porque a sua morte na cruz nos deu, Senhor, essa esperança de salvação, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque mesmo nós somos pecadores, já mortos em nossos delitos, Senhor, o Senhor foi poderoso para nos tirar, Senhor, de onde nós estávamos e nos transformar, Senhor, nossas vidas e nos levar a patamares muito maiores contigo, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da salvação que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por alcançar as nossas vidas, Jesus, e nos transformar nesse povo reto e justo, Senhor, Deus, nos seus caminhos. E, Pai, nós te pedimos aqui, Senhor, nos ajude, ó Deus, a examinar o nosso coração a cada dia. Nos ajude, Senhor, a tirar de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Jesus. Arranca, Jesus, com raiz e tudo, ó Pai, aquilo que não Te agrada, para que não possamos, Deus, viver com essas mazelas, com essas marcas em nossas vidas, Senhor. Nós não queremos, não, Senhor, ter algo que seja pedra de tropeço em nossas vidas. Aviva-nos, Senhor, a cada dia mais para buscar a Tua presença, para viver, ó Pai, uma vida de oração contigo, para aproveitar, Senhor Deus, as oportunidades que o Senhor coloca em nossas vidas, de aprender mais e mais, Senhor, da Tua palavra. Nos cultos, Senhor, de ensino, nas consagrações, na pregação da palavra, Deus. Não nos deixe, ó Deus, viver, ó Pai, uma vida de indiferença, Senhor, diante de Ti. Porque, Pai, quando nós não estamos buscando a Tua face, nós estamos sendo indiferentes ao Seu sacrifício por nós. Nós estamos deixando, Senhor, as coisas do mundo, o erro, o engano entrar em nossas vidas, Senhor. Então, ó Deus amado, transforma-nos, Senhor, para vivermos uma vida reta contigo, aguardando na bendita esperança da volta do Seu Filho Jesus Cristo para nos buscar, para nos levar, Senhor, esse povo transformado, Senhor. Nós queremos, ó Deus, fazer parte desse povo que será levado para a glória contigo, ó Deus. Pai, assim nós aguardamos a sua bendita salvação, o seu bendito retorno, ó Pai. Trabalha, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Continua, Deus, nos ensinando para que um dia possamos ser retos e justos no seu caminho. Agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Agradecemos por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe aqui nesse lugar. Continua, Deus, trabalhando em nós, nessa palavra que aprendemos aqui, Senhor, para que possamos proclamar ela aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aonde quer que formos andar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Chegamos agora nessa manhã, direto lá do sul. Fizemos uma viagem bem longa, né? Quase 2000 e tanto para voltar e 2000 e tanto para ir. E trouxemos 1 tonelada de gêneros alimentíssimos de boa qualidade da fonte lá do sul. Arroz, feijão, massa, café. Então a gente trouxe o carro, veio com as rodinhas assim, já para o retiro de carnaval. Então já tá metade do preço o arroz lá, comparado aqui, metade do preço. Então nós chegamos hoje umas 4 e pouca da manhã e numa batida de São Francisco do Sul, Santa Catarina, até aqui, direto. Então, graças a Deus, Deus ouviu. A única coisa para não perder a graça, né, é estourar um pneu. Bobagem, isso aí já estamos acostumados. Estouramos o pneu da entrada da Dutra, mas chegamos bem, graças ao Senhor.
como é importante a gente, vez e outra, estar envolvido em tipos de atividades cansativas, dispendiosas, mas para aqueles que estão na ponta. A gente esteve lá em Alegrete. Alegrete é quase fronteira com o Uruguai e a Argentina. O obreiro está lá há 12 anos e trabalhando duramente. E você vê que aquele homem é um dos que ficam mais distante dos missionários. É um dos que ficam mais distante de todos. O trabalho mais próximo é em Viamão, que é um campo missionário, que o Eli, dá assistência de Alegrete, 500 e tantos quilômetros para lá, 500 e tantos quilômetros para cá. Ele dá essa assistência. Se desdobra, é um homem cheio de sonhos. Depois eu vou mostrar imagens aqui depois. Mas foi muito bom. Ficamos no templo, um templo muito humilde, e já logo começou a me atacar alergia, porque é muito mofo, muito calor, 46 graus. Mas quando nós chegamos, levamos a chuva. Aleluia! Levamos o vento, aí começou a ventar, uma brisa, mas estava muito calor, muito calor. Então, conosco foi Tiago, Jaime, que deve estar morto em algum canto aí, jogado aí, cheirado em algum canto aí, e o pastor Everton, da Fluminense, Igreja Evangélica Fluminense, pastor auxiliar de lá. Foi muito proveitoso, agradeço as orações, tá? Não tivemos nenhuma intercorrência. E em Alegrete estivemos em Joinville, que tem um missionário também lá em Joinville, o Luiz Felipe, e tivemos também em São Francisco do Sul, que o pastor Eleazar está trabalhando, um trabalho com implantação